Queridos, hoje eu quero trabalhar com vocês nessa noite o seguinte tema: fé em tempos difíceis. Aliás, tempos difíceis não estão em falta, mas a fé também nunca esteve, não está e nunca estará em falta. Então abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, de 1 a 7. Você nem sabia que tinha Miqueias na Bíblia, né, Alexandre? Graças a Deus, mas já sabe agora que tem. Então depois você procura direitinho, Miqueias capítulo 7, versos de 1 a 7. Eu sei que talvez você vá demorar um pouquinho mais para achar, você pode acompanhar aqui na nossa projeção. E deixa eu dizer uma coisa para você, não tem problema nenhum você pegar a sua Bíblia e olhar o índice. Porque o índice é para isso mesmo, para indicar para você em que página está o livro do profeta Miqueias. Tem gente que fica com vergonha, né? Vai abrindo devagarinho, quando termina a mensagem ele achou Miqueias. Então não tem problema, você pode pegar a sua Bíblia, pode olhar o índice, tá? Ele fica no Velho, não abre o Novo Testamento não, ele está no Velho Testamento, tá bom? Pode procurar no índice, não tem problema. O índice foi feito para isso mesmo, para nos orientar com relação a achar o livro que a gente precisa achar. Então o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, nós vamos ler os 7 primeiros versos desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus: ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Sabe por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Porque apesar de todos os problemas que você tem enfrentado, apesar de todas as lutas, Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Você só precisa colocar a sua fé em ação, porque aquilo que Deus propôs derramar sobre a sua vida, Ele já fez. Você só precisa acreditar. Amém? O profeta Miqueias, ele está fechando as cortinas da sua profecia. Ele então descortina o coração, ele abre o cofre da sua alma e ele demonstra a sua angústia ao ver a corrupção generalizada da sua nação. Miqueias olha para a condição moral e espiritual do seu povo e ele solta o profundo gemido ao Senhor. Ele começa dizendo assim: ai Senhor, ai meu Deus, como quem não aguentasse mais a situação em que estava vivendo. Ele escancara a sua alma, ele manifesta-se num grito de desespero. Ele não olha com indiferença para a sua situação dolorosa e para a situação desoladora da sua nação. Ele se identifica com o seu povo, ele se identifica com a situação caótica do seu povo e ele geme, porque ele é profeta do Senhor. Tem gente querendo ser profeta do Senhor, mas não está disposto a gemer por aquilo que Deus nos pede que gema.
ao diagnosticar a aguda e crônica enfermidade de Judá, Miqueias então identifica alguns graves problemas pelas quais a sua nação estava atravessando. Que problemas eram esses, pastor? A apostasia generalizada. Uma generalizada corrupção atingiu os reis, os juízes, os sacerdotes, os profetas, os ricos e todo o restante do povo. O cenário era absolutamente sombrio. Não havia ninguém justo. Um outro problema daquela nação, a deslealdade generalizada. Os homens tornaram-se feras selvagens. Eles olhavam para seus irmãos não como alguém a defender, mas como alguém a explorar, como alguém a devorar. Um outro problema da nação de Judá, a corrupção generalizada da liderança. A liderança de Judá tinha mãos ágeis para o jogo sujo. Príncipes não governavam mais para o povo, mas governavam contra o povo. Os juízes não eram mais os guardiãos da lei, mas os transgressores mais abusados. Os ricos estavam blindados pela certeza da impunidade e podiam tapar a boca dos juízes a qualquer hora com compra vergonhosa de sentenças. O outro problema que a nação de Judá estava enfrentando, ser profeta nesse tempo não era fácil não, né? Mas também ser profeta no tempo de hoje. A degradação generalizada da liderança. Miqueias chega a dizer que o melhor deles era como o espinheiro. Ele não via mais esperança na liderança política, judiciária e religiosa da sua nação. Outro problema, qual, pastor? O colapso generalizado das relações humanas. Os laços mais fortes estavam completamente destruídos. Os relacionamentos foram sacrificados por causa da ganância. O amor ao dinheiro sobrepujou o amor a Deus e o amor às pessoas. Um outro problema também, o colapso generalizado das relações familiares. A família, guardiã dos valores morais, o abrigo mais seguro da amizade, do amor e da lealdade, também sucumbiu pelos efeitos assustadores desse terremoto moral que abalou toda a nação de Judá. O último refúgio de esperança estava reduzido a pó. E eu fiquei pensando, parece que Miqueias não está escrevendo para o seu tempo, mas parece que Miqueias está escrevendo para o nosso tempo. Por quê? Porque as realidades em que Miqueias estava inserido são as mesmas realidades em que nós estamos inseridos nesse tempo também. Estamos vivendo os mesmos dramas que Miqueias viveu na sua época. Estamos enfrentando os mesmos dilemas que Miqueias enfrentou na sua época. Da mesma forma, nossa sociedade vive os mesmos problemas identificados pelo profeta. Há uma calamidade moral, social, política e espiritual em nossa nação. Os dias de fato são difíceis demais. Os nossos tempos são tempos difíceis. E para tempos difíceis, Deus tem uma solução para nós: fé. Precisamos crer que, a despeito dos tempos difíceis que nós vivemos, Deus tem algo novo para realizar na nossa vida. Ele tem óleo fresco para nós. Porque o meu Deus não é Deus de coisas velhas, é Deus de coisas novas. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. O tempo, ele é difícil, as lutas são grandes demais. Mas como foi dito aqui no começo, não foque a sua vida nos problemas e nem nas lutas. Foque a sua vida em Deus. Porque Ele o coloca acima das lutas, acima dos problemas. E faz você enxergar aqueles que queriam te derrotar, derrotados. O nosso povo está acuado diante de tamanha violência. As pessoas não querem mais sair nas ruas. Mas até ficar em casa é perigoso. Há corrupção em todos os níveis de esfera da nossa sociedade, do grande ao pequeno, do rico ao pobre, do graduado ao analfabeto. Às vezes nós falamos da corrupção que existe no governo, mas nós também nos tornamos corruptos nas pequenas coisas. Aliás, não há pequenas e nem grandes coisas quando se trata de corrupção. É corrupção e acabou.
Quando nós não entregamos o primeiro pedaço de bolo a Deus, nós somos corruptos com Ele. E pastor, pegou pesado, hein? Mas é verdade. Porque é uma questão de fidelidade. Agora, apostasia, deslealdade, degradação, colapso e crise são palavras que definem uma nação que vive completamente longe dos propósitos de Deus. Miqueias olhou para a sua terra e o seu coração encheu-se de desespero. Porém, ele olhou para o céu e a sua alma encheu-se de esperança. Nós podemos com os nossos olhos olhar para a nossa terra e o nosso coração gemer, e o nosso coração cobrir-se de desespero. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para aquele que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, quando nós olhamos para aquele que é o nosso socorro, o nosso coração se enche de esperança. Porque podemos ter fé mesmo vivendo os dias mais difíceis da nossa vida. Em tempos difíceis, a fé de Miqueias não permitiu que ele sucumbisse, nem esmorecesse, nem perdesse a esperança. Mas pastor, então qual é o benefício da fé em tempos difíceis? Qual é o benefício que eu adquiro quando eu coloco a minha fé em Deus nos tempos difíceis pelos quais eu estou passando? Em primeiro lugar, em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. Nós somos tentados nos tempos difíceis a olhar somente para as circunstâncias da nossa vida, para olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor, e a nossa vida vai ficando cada vez mais amarga, a gente vai ficando sem esperança, o nosso coração vai se aniquilando. Mas não é isso, querido. Em tempos difíceis você precisa entender que as coisas vão continuar acontecendo, as circunstâncias vão continuar acontecendo. A única coisa que não pode continuar acontecendo é você perder a sua fé no meio da dificuldade. Olhe para Deus, olhe para Ele, porque Ele já liberou algo sobrenatural sobre a sua vida. Olha o que disse o profeta. Depois de falar sobre toda a calamidade, ele disse assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Senhor, está acontecendo isso na minha nação. Senhor, é esse problema. Senhor, é essa dificuldade. Ele vai colocando tudo diante do Senhor. Será que, como se ele dissesse, será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que não está vendo como é que o negócio está apertado, Senhor? Olha que dificuldade, olha que loucura está a minha nação. E depois de fazer toda uma reclamação, aliás, ele está apenas colocando os fatos à mesa. Ele diz assim: Senhor, eu sei que está difícil, mas eu tomei uma decisão. Eu olharei para o Senhor. E essa é a decisão que você precisa tomar nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que existe um Deus que, a despeito disso tudo, está pronto para abençoar a sua vida e fazer de você alguém muito mais do que vencedor, trazer alegria onde há tristeza, enxugar as suas lágrimas, trazer esperança onde a esperança já foi embora. É esse Deus que quer trazer um revigorar para a sua vida e dizer: meu filho, o tempo está difícil, mas não olha para o tempo difícil, olha para mim, porque do alto vem a esperança. O que nós precisamos não é de autoajuda, mas é da ajuda do alto. É a ajuda do alto. No vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras, o profeta olhou para Deus e encontrou em Deus um porto seguro para a sua alma. Olhar para Deus e não para as circunstâncias encharca a nossa vida de coragem. Se você continua com medo, é porque talvez você ainda continue olhando para as circunstâncias que estão à sua volta e não para o Deus que enche a sua vida de coragem para seguir adiante. Se você olhar para as circunstâncias, o natural é que a sua vida se encha de medo. Alguns exemplos bíblicos: Geazi
olhou apenas para os soldados da Síria e ficou com medo. Davi olhou para o ataque implacável dos amalequitas contra sua família e ficou angustiado. Pedro olhou para a força do medo e o barulho das ondas e começou a afundar. Todas as vezes que nós esquecemos do Senhor e olhamos para as circunstâncias, não há outra coisa para acontecer na nossa vida senão medo, angústia e desesperança. Miqueias, enquanto estava concentrado nos problemas da sua nação, ele também ficou desesperado. Mas quando ele voltou o seu olhar para Deus, o Deus da sua salvação, ele compreendeu que Deus era poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte e a sorte da sua nação. Deus está aqui nessa noite para restaurar a sua sorte. Deus está aqui para restaurar a sorte da sua família. Deus está aqui para restaurar a sua sorte profissional. Deus está aqui para restaurar a sua vida por completo. Ele só precisa que você, no tempo difícil, não olhe para as circunstâncias da vida, mas olhe para Ele. Porque as circunstâncias vão levá-lo cada vez mais para baixo, mas olhar para Deus o levará cada vez mais para cima. Em tempos difíceis, olhar para Deus e não para as circunstâncias é crer que Ele se importa conosco. E como eu já disse, é crer que Ele é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente, é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. É aquele que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que Deus é o que diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque Ele está contigo. A vara do Senhor, o cajado do Senhor te consolam. E eu pergunto, por que não confiar nesse Deus? Por que abrir mão de confiar num Deus tão maravilhoso, tão poderoso? Num Deus que tem prazer em ver os seus filhos felizes, mesmo vivendo em tempos difíceis. Num Deus que tem prazer em ver os seus filhos vivendo uma vida abundante. Deixa eu dizer a você, olha para a sua vida, você está satisfeito com aquilo que você tem vivido? Está legal viver assim? Olha para a sua realidade à sua volta, está bom como está? Talvez não esteja, porque exatamente você está olhando para as circunstâncias e não está olhando para o Senhor. Mas o Senhor o convida nessa noite a olhar para Ele. As circunstâncias deixa com Ele, porque Ele sabe lidar com as circunstâncias muito melhor do que nós. Deus está dizendo assim: meu filho, em se tratando de lidar com coisas sobrenaturais, a minha experiência é muito maior do que a sua. Deixa isso comigo. Deixa isso comigo. A Bíblia diz o seguinte: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Sabe, às vezes eu me deparo com pessoas que sofrem muito. Mas olho para essas pessoas e não consigo ver o sofrimento. A única coisa que eu consigo ver, e aleluias por isso, é a mão poderosa de Deus operando sobre a vida dessas pessoas. São pessoas que, a despeito das circunstâncias que vivem, não tem tempo para murmurar, para reclamar e para olhar para os momentos difíceis da sua vida. Por quê? Porque estão envolvidos olhando para o Senhor. E sabe, gente, às vezes a gente se torna apenas meros espectadores das coisas que Deus está fazendo na vida dos outros. Por que não experimentar também aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas? Por que não sentir paz em meio à tormenta? Por que não sentir alegria no meio da provação? Por que não sentir que a presença de Deus é tudo que nós precisamos? É toda a satisfação da nossa vida. Simplesmente porque nós não acreditamos nisso. Porque se nós acreditássemos mesmo em Deus, se tivéssemos fé em Deus, circunstância nenhuma abalaria a nossa vida. Porque o nosso foco não estaria nas circunstâncias, estaria em Deus. Nós não estaríamos perdendo tempo com aquilo que faz a nossa vida
se esvair mais rápido, mas nós estaríamos ganhando tempo com aquele que nos dá vida aqui e nos dá vida na eternidade. Em tempos difíceis, eu quero perguntar a você: para onde você tem olhado? Para as circunstâncias devastadoras dessa vida? Para as circunstâncias adversas dessa vida? Ou você tem olhado para Deus, aquele que enche a sua vida de coragem e esperança para seguir em frente? Deus trouxe você aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele está vendo para onde a sua vida está caminhando. E Ele é um Deus que corre atrás da sua criação, atrás dos seus filhos, porque Ele não suporta ver seus filhos caminhando para a destruição, quando Ele tem reconstrução, restauração, vida abundante para oferecer para os seus filhos. Em segundo lugar, o que é que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que em tempos difíceis, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Olha que coisa. Primeiro, a fé nos faz olhar para Deus e não olhar para as circunstâncias. Mas o profeta, com a sua experiência, ele nos ensina que a fé também nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Ele disse assim: esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias, diante da completa desolação que sua nação enfrentava, ele sabia perfeitamente que a solução não vinha de homens do seu tempo. Ele não tinha condições de esperar nada das pessoas da sua sociedade, mas a sua fé o levou a esperar em Deus. Ele sabia que do alto viria a solução para os problemas que ele estava enfrentando. Olhe para a realidade dos nossos dias. Eu pergunto: você ainda confia em alguma solução vinda dos homens? Confia? Você acredita que algum político, ainda que seja honesto, ele conseguirá fazer alguma coisa por esse país, por esse estado, por essa cidade, por esse bairro? E pastor Renato, por outros planetas? Irmãos, Miqueias olhou para um lado, não dá. Olhou para o outro, não dá. Atrás, na frente. Você quer saber de uma coisa? Eu vou esperar no Deus da minha salvação. E esperar, gente, é esperar. Diz o quê? Senta e espera. Às vezes nós queremos passar por cima do tempo de Deus. Queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo, da maneira como nós queremos, do jeito que nós queremos. E Deus fala assim: meu filho, espera. Espera. Espera, porque o que eu estou fazendo é melhor. Será que você não compreende isso? Quantas vezes nós passamos por cima das bênçãos que Deus nos deu, porque não soubemos esperar nele? Quantas vezes nós nos demos mal nessa vida, porque não soubemos esperar no Senhor? Quantas vezes escolhemos mal, porque não soubemos esperar no Senhor? Hoje a gente olha a realidade à nossa volta, e quando eu falo de realidade à nossa volta, eu não falo só da nação, mas falo da nossa realidade mais próxima: família, amigos, igreja. E talvez a gente não se sinta muito confortável para falar a respeito disso. Por quê? Porque nós já tomamos decisões precipitadas, sem esperar no Deus da nossa salvação. Porque nós já passamos por cima dos decretos de Deus sobre a nossa vida. E quando isso acontece, não há bênção, há maldição. Em tempos difíceis, deixa eu dizer para você: espere em Deus. Espere em Deus. Dele vem a solução para a sua vida. Dele vem a restauração. Dele vem a transformação. Dele vem a reconstrução. O salmista disse algo lindo: Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo.
porque dele vem a minha salvação. Descanso somente em Deus, confio nele e minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha esperança. Deixa eu perguntar uma coisa para você: há quanto tempo você não consegue ficar tranquilo? Há quanto tempo você não experimenta paz? Passei 15 dias de férias na praia. Pela cor vocês percebem exatamente que eu estive na praia. Mas tem chovido, irmãos, tem chovido, né? Acordava um pouquinho tarde. Tem um quarto lá feito com carinho pelos meus sogros, né? Tem vento o tempo todo, vento fresquinho. Almoçava, deitava e descansava. Eu estava cansado de tanto descansar. Já não estava aguentando mais. Irmãos, como é bom descansar. Como é bom esquecer de coisas que a gente precisa esquecer mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há quanto tempo você não descansa? Eu olho para a sua vida e só vejo você atribulado, alarmado, na defensiva o tempo todo. A Bíblia diz que em Deus nós encontramos descanso. Por que você não consegue experimentar isso? Será que a culpa é de Deus? Deus que tem me dado um monte de problema? Não. Ele vê você no problema e diz assim: descansa, filho. Espera em mim. Espera em mim. Deus trouxe você aqui porque Ele já não suporta mais ver você cansado, fatigado, correndo atrás de coisas que não trarão nenhum benefício à sua vida. Olha primeiro para Ele. Espera nele. Ele é o Deus da sua salvação. Um Deus maravilhoso. Em tempos difíceis, tem que esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque coisas lindas e sobrenaturais estão à disposição daqueles que esperam no Senhor em tempos de tribulação. O profeta Isaías apresenta as vantagens de se esperar em Deus em tempos difíceis. Gosto dessa tradução. Comumente eu uso este verso em quase todas as mensagens que prego. Você pode dizer assim: pastor, assim é repetitivo, mas é pela repetição que nós aprendemos. Eu poderia trazer 1000 versos aqui para vocês, mas eu prefiro que a gente aprenda um que tenha significado para nós e que faça diferença na nossa vida. Ele diz assim: mas os que esperam no eterno. Primeiro benefício, qual é? Mas está todo mundo com a força meio capenga, né? Aqueles que esperam no eterno. Aleluia! Esse é o primeiro benefício daqueles que esperam em Deus. As forças são renovadas. Você tem se sentido cansado, esgotado, suas forças foram embora? É porque talvez você ainda esteja esperando por homens. Porque aqueles que esperam, a Bíblia não mente. Preste atenção, a Bíblia não mente. Aqueles que esperam no Senhor têm uma promessa. Qual? As suas forças serão renovadas. Senhor, os tempos são difíceis, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, mas eu espero no Senhor, porque eu sei que só no Senhor as minhas forças serão renovadas. Aleluia, aleluia. Oh, Deus. Segundo benefício, até para os gordinhos, abrem as asas e voam alto como? Aleluia. Quem já teve aqui o privilégio, antigamente era mais difícil, né? Hoje é mais fácil, mas quem já teve o privilégio aqui de viajar de avião? Bastante gente, povo do Catarina, aleluia.
Coisa boa. Gente, coisa boa é você enxergar do alto, né? Contemplar todas as coisas. Parece que do alto é tudo igual. Infelizmente, por não esperarmos em Deus, ao invés de nós voarmos alto como águias, nós rastejamos pela vida. E ao invés de experimentarmos o melhor do Senhor, porque a águia vai no melhor, águia enxerga o melhor, águia come o melhor, mas quem se rasteja só come lixo, resto, só vive na escassez. Os que esperam no Senhor não tem esse negócio de escassez, não tem esse negócio de comer resto, é águia, voa, não é urubu não, tá? Urubu só vai em carniça. É águia, é diferente. Águia só gosta de coisa boa. Seu voo é impressionante. A sua restauração física é impressionante. Pastor, se eu esperar no Senhor, qual é o benefício? O Senhor faz você andar, faz você voar, faz você enxergar coisas que você nunca seria capaz de enxergar, rastejando-se e comendo as iguarias desse mundo. Vamos lá, atletas. Com aparelho é complicado de vez em quando, né? Coloca o verso aí pra gente. Qual outro benefício? Correm e não. Gosto de ver alguns aí que já estão chegando na terceira idade, mas correm e não se cansam, né, Hilton? Às vezes a gente dá uma corridinha, a gente cansa. Às vezes a gente sobe uma escada, né, Elias? Elias já nasceu cansado, né? Sobe uma escada e se cansa. Mas, irmãos, impressionante. Os que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. Aqueles etíopes, né? Canelinha fininha, né? Rapaz, aqueles bichinhos eles não se cansam não, né? Que coisa fantástica. E chegam ao final da maratona como se estivessem começando a maratona. Os outros chegam todos esbaforidos, se jogam no chão, né? Esther já está chegando ao final agora, né, Esther? Firme e forte. Irmãos, como é bom chegar ao final da nossa maratona, como se nós estivéssemos iniciando a maratona da nossa vida. Mas isso só acontece com aqueles que esperam no Senhor. Por isso que Paulo disse assim: olha, já fiz tudinho já, acabei a carreira, guardei a fé, terminei como se estivesse começando. Porque o importante não é como começamos, mas é como terminamos. O que vai ficar para ser contado às gerações que vierem depois de nós, não é a respeito de como começamos, mas é a respeito de como nós terminamos. E aqueles que esperam no Senhor, eles correm e não se cansam. As gerações que virão dirão assim: ah, eu conheci um homem chamado Alexandre Melo, que corria e não se cansava, porque esperava no Senhor. Recebe isso, meu irmão. Aleluia. Mas conheci um homem chamado Jefferson, que dava 2 passos, ralava os seus joelhos e as suas calças começaram a ficar rasgadas. Mais um benefício, coloca aí pra gente. Andam e não ficam exaustos. Vocês viram algum malefício em esperar no Senhor? Só benefício. Mas eu continuo perguntando para você: por que você não espera no Senhor? Por quê? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto. O texto aqui nessa tradução diz assim: abrem as suas asas.
e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Em tempos difíceis, onde você tem buscado a solução? Em homens que são falhos, que não cumprem suas promessas, ou em Deus, que renova as suas forças e promete estar com você em todo o tempo? Em último lugar, antes que você diga que depois das férias o pastor Assi começou a pregar mais de 50 minutos. E tem gente às vezes que vem, né? Sabe que o pastor Assi vai pregar pouquinho, 25 minutos, 30 minutos. Mas depois que eu vim das férias, não sei o que houve, irmãos. Teve uma mudança, né? É porque a gente vem. Mas aguenta firme aí, só mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque em tempos difíceis nós aprendemos uma terceira coisa com Miqueias. Que a fé nos dá a certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Aleluia! A fé nos dá a certeza de que Deus ouve a nossa oração, de que Deus ouve o nosso pedido de socorro, de que Deus ouve o nosso clamor. Olha o que diz a palavra, diz assim: o meu Deus me ouvirá. Senhor, está difícil, está complicado, os tempos são difíceis, mas uma certeza eu tenho, que o Senhor me ouvirá. O Senhor vai me ouvir. Oh Deus, no meio de toda a depravação moral e espiritual do povo de Judá, uma nação completamente enferma, uma nação completamente corrupta, Miqueias guarda uma certeza no seu coração: o meu Deus me ouvirá. Deus ouve o seu clamor. Miqueias tinha absoluta certeza de que Deus o ouviria. Aliás, era a única certeza que ele tinha. Talvez a liderança de Judá não ouviria o clamor do profeta, nem tampouco as pessoas ao seu redor, talvez nem mesmo seus próprios familiares ouviriam o seu clamor. Mas a sua fé lhe dava a certeza de que Deus, o Todo-Poderoso, estava com os seus ouvidos inclinados para ouvir o seu clamor. Em tempos difíceis, meu querido, pode ser que políticos não ouçam o seu pedido de socorro. Não deposite a sua esperança em homens, porque você vai ficar decepcionado. A sua decepção vai virar uma decepção contra o Senhor. Mas talvez você não seja ouvido por outras autoridades, nem pelos seus amigos, nem pelos seus familiares, nem pela sua igreja e talvez nem pelos seus pastores. Mas acredite em uma verdade: se você tem fé em Deus, tenha certeza de que os seus ouvidos, ou seja, os ouvidos do Senhor, estarão prontos e atentos ao seu clamor. Às vezes nós somos tão formais diante de Deus, quando Deus é tão pessoal. Maravilhoso, soberano e eterno Senhor da... Deus está querendo ouvir você assim: pai, está doendo, me ajuda, papai. Porque a nossa oração às vezes é uma oração religiosa, e não uma oração de quem crê que Deus pode fazer. Deus está pronto para ouvir o seu clamor, porque somente a fé é capaz de nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos difíceis. A Bíblia, ela está repleta de textos que comprovam que Deus está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos. Se nós abrirmos então o livro dos Salmos, nós vamos encontrar muitos versos que falam a respeito de Deus se inclinando para ouvir o clamor dos seus filhos. Preste atenção em alguns desses versos. O Eterno está sempre de olho em seus amigos, seus ouvidos estão atentos a cada gemido ou suspiro.
No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, Ele ouviu a minha voz, Ele escutou o meu pedido de socorro. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu pergunto, em tempos difíceis, a quem você tem clamado? Aos homens, que na maioria das vezes desprezam o nosso pedido de socorro, ou a Deus, que nunca ignora o clamor daquele que nele crê? Os tempos são difíceis. São difíceis. E deixa eu dizer algo para o seu coração nessa noite. Não é para assustar você, não. Mas é para que você possa aumentar a sua fé em Deus. A tendência é que os tempos se tornem mais difíceis ainda. Porque se melhorar, vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós estamos vivendo os últimos dias. É tempo de degradação moral, espiritual, social, sob todos os aspectos. É ou não é? A Bíblia está se cumprindo. E tem gente querendo ir para o céu porque os dias estão difíceis. Não, eu quero ir para o céu porque eu quero me encontrar com o Senhor. Olha que perspectiva diferente. Senhor, o tempo está difícil, me leva logo. Vem, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não, a gente tem que ter um desejo de ir para o céu, porque o nosso desejo de estar com Jesus é muito maior e melhor do que estar nesse tempo presente. A afirmação de que os tempos serão mais difíceis não é uma palavra de desânimo para você, mas pelo contrário, é uma palavra para despertá-lo, para que você possa compreender que a única solução para a sua vida, no tempo de turbulência e também no tempo de paz, é Jesus. É Jesus. Você precisa crer que Jesus é o único que pode salvá-lo dos seus pecados e desse mundo caído, perverso e decadente. O próprio Jesus deixou uma mensagem de esperança para os seus discípulos, visto que eles enfrentariam tempos muito difíceis depois da sua partida. Ele disse assim: estou dizendo estas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Aleluia! O profeta Miqueias tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus era o seu pastor, o seu libertador, o seu restaurador, o Deus da sua salvação. O que você precisa fazer aqui nessa noite é aplicar fé a tudo aquilo que foi ministrado ao seu coração. Você precisa crer que Deus também pode ser o pastor do seu coração, o seu libertador, o seu restaurador, o seu salvador. Porque em tempos difíceis, a fé nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. A fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. A fé nos dá a certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor. Fique em pé, por favor, por gentileza. Jesus, olhando para a situação em que os judeus estavam vivendo,
debaixo da opressão de Roma, pagando altos impostos, vivendo tempos muito difíceis, ele olhou para o seu povo e disse assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não precisa carregar essa bagagem pesada que você tem carregado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele vai terminar o seu discurso dizendo assim: e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em tempos difíceis, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Faça de Jesus o seu lugar de descanso nessa noite. Você não precisa temer os tempos difíceis. Você não precisa temer as lutas. Você não precisa temer os problemas. Você não precisa temer os sofrimentos e as tempestades dessa vida. Mas diga, como o compositor dessa canção: Senhor, descansarei, porque eu sei que Tu és Deus sobre a minha vida. Vamos adorar ao Senhor, adorar e declarar: Senhor, eu descansarei, porque Tu és Deus sobre a minha vida.